Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, Texto Sagrado das Pirâmides, de Gaston Maspero e Kurt Seth. Ele é um livro da Livros do Mundo Inteiro, sem data. Essa é a parte 2. Vou falar um pouco das cosmogonias, né? Enquanto Ptah é o demiurgo criador da cosmogonia menfita, Thoth é o demiurgo da teologia hermopolitana e Atom, o demiurgo da teologia heliopolitana. Segundo Edwards, o clérigo de Heliópolis elaborou uma cosmogonia segundo a qual Ra-Atum, o deus Sol, gerava a si mesmo saindo de Num, o oceano primordial. A descendência de Ra-Atum compunha-se de Shu, a divindade atmosférica, e Tefnut, a esposa de Shu, e deusa da umidade. Estes, por sua vez, geraram Geb, que é o deus do solo, da terra, né? E Nut, a deusa celeste, que simbolizava a abóbada celeste. Geb e Nut procriaram Osíris, tiveram como filhos Osíris, Ísis, Sete e Neftis. Esses 9 deuses constituíam a Enéada de Heliópolis: Atum, Shu, Tefnut, Geb, Nut, Osíris, Ísis, Sete e Neftis. Heliópolis residia o grão-sacerdote astrólogo, intitulado Conselheiro Íntimo do Céu, Senhor Superior dos Segredos. O túmulo de Ramsés V, de 1150 a.C., continha tábuas astrológicas da correspondência do nascimento das constelações a cada hora do mês com as diversas partes do corpo. No texto das pirâmides do Antigo Império, se diz que o rei, ao morrer, se transformava em uma estrela no céu do norte, em meio às estrelas imperecíveis. O texto das pirâmides, 302, diz: o céu está claro, sol, Sótis, vive, Sótis, estrela, Sótis, vive, porque o rei está vivo. O filho de Sótis e as duas estrelas Enéades lavaram-se para o rei na Ursa Maior, a imperecível. O que é uma relação entre os faraós e as estrelas. Né? Nos templos haviam os orólogos, encarregados da observação dos horários das cerimônias, da marcação dos dias propícios para as cerimônias, conforme a posição dos astros. Os escribas da dupla Casa da Vida, mencionados em um texto em lápide do templo de Khonsu, em Tebas, eram encarregados de elaborar horóscopos e predizer o futuro. Eles eram conhecidos como hierogrammatas, escritores de textos religiosos e conhecedores das doutrinas sagradas de magia. Raul Xavier destaca que no Egito Antigo, os deuses poderiam ser classificados em 4 categorias. Né? Primeiro, os que eram representados por animais, como o culto ao boi, ao carneiro, em Mênfis, ou a serpente, na cidade de Buto, no delta do Nilo. 2. Os deuses com cabeça de animal e corpo humano, como Sekhmet, com cabeça de leoa, cultuada em Mênfis, na Núbia, ou Tot, com cabeça de Ibis, cultuada em Hermépolis. Ou o deus Knum, com cabeça de carneiro, cultuada em Esna e Elefantina. Em terceiro, os deuses cósmicos, como Atum, a divindade solar, primeiro patrono de Heliópolis, Nut, a abóbada celeste, e Geb, deus da terra. E, em quarto lugar, os deuses abstratos relacionados com conceitos metafísicos, como Ptah, que era uma espécie de logos dos gnósticos. Né? Segundo um texto arcaico, oriundo talvez da segunda dinastia, 2900 a.C., transcrito em pedra no templo do faraó Shabaka, da 25ª dinastia etiópica, que reinou de 716 a 701 a.C., Atum referiu-se a Ptah Tanemen, que deu vida aos deuses. Foi ele quem formou os deuses. Dele provieram todas as coisas, a paz e a abundância, as divinas oferendas, tudo quanto é bom. Então ofereceu Thoth que seu poder era maior que a dos outros deuses. Ptah ficou satisfeito quando criou todas as coisas com a sua palavra. Criou todas as coisas com a sua palavra. Né? Uma referência ao Logos. François Dalma afirma que parece que desde o princípio Ptah estava ligado aos artesãos no desempenho de seus ofícios, particularmente aos ourives e escultores, dos quais ele sempre será o patrono. Com relação à alma, né, os egípcios tinham o Ka como a força vital, a chama da vida, o que distingue as pessoas vivas das mortas, o poder que fixa e torna o indivíduo um espírito animado. O Ka era uma espécie de réplica do homem, vivendo o mesmo período de tempo que ele,
é a parte sutil inferior, mais próxima do corpo físico. Uma espécie de aura, né? Uma espécie de cópia do organismo físico. Breasted entendia tratar-se de uma espécie de anjo da guarda. Ramsés II, da 19ª dinastia, é citado como tendo 22 Ks. A associação de Eka, magia, com K tem sua origem em um texto mais antigo, o Encantamento 261, do texto dos sarcófagos, em que Eka se declara o senhor dos Ks. A parte da pessoa do falecido, né, que ia ser julgada lá no julgamento por Osíris era o K. O Ba é uma outra parte, refere-se à personalidade de cada pessoa. A alma representada por um pássaro com cabeça humana. O Ba, apesar de ser imaterial, também necessitava de alimentos, tal como o Ka. O Kat é o corpo físico. Ka e Ba são as duas partes da alma, em que Ka é a parte da alma que faz a conexão com o corpo e Ba é a essência moral das motivações, que lhe permitia liberdade no outro mundo, sopro da vida, representado na forma de um pássaro, tal como uma cegonha, que mostra a capacidade de migrar e retornar ao mesmo ponto. O livro dos mortos ele apresenta diversos encantamentos, amuletos, imagens e palavras mágicas para proteger os mortos. Segundo Raul Xavier, a crença no poder mágico das palavras foi exemplificado pelas frases gravadas nas paredes internas das pirâmides nos períodos da quinta e sexta dinastia. Daí deixa-se com a múmia uma pequena placa na qual se inscrevia o nome de Osíris, à maneira de um amuleto protetor do defunto durante sua viagem no outro mundo. Inicialmente foi essa prática adotada somente para o corpo do faraó, depois beneficiaram-se dela os membros da família real, os nobres e altos dignatários do reino. Nós vamos ver esse amuleto lá em Jericó, em 1400 a.C., amuletos com os nomes dos faraós. É isso. Muito obrigado, então.